Bom, próxima questão aqui, pessoal, vai ser sobre Guerra Civil Estadunidense, tá? Um outro assunto que cai bastante no vestibular da URGS. Começando com um textinho aqui. Nasci e cresci na escravidão, permaneci em estado de escravatura por 27 anos. Desde que cheguei ao norte, vamos destacar aqui alguns elementos. Desde que cheguei ao norte, precisei trabalhar com afinco para me sustentar e dar educação aos meus filhos. Sinceramente, desejo despertar nas mulheres do norte a consciência da condição de 2 milhões de mulheres no sul. 2 milhões de mulheres no sul, ainda em cativeiro, sofrendo o que eu sofri. A maior parte delas sofre muito mais. Quero somar meu relato aos de escritores mais capazes para convencer as pessoas dos Estados Livres sobre o que a escravidão de fato é. Apenas por meio da experiência é possível perceber a profundeza e a escuridão e o fedor daquele poço de abominações. É um textinho chamado Incidentes na Vida de uma Menina Escrava. Tá? Harriet Ann Jacobs é autora dessa obra. Nascida sob o regime de escravidão, fugiu do sul, onde vivia essa situação por volta de 1830 e foi para o norte. A obra é datada de 1861. A autora assinou a época como Linda Brent. Assinale a alternativa correta em relação à história da escravidão nos Estados Unidos da América. Letra A. As divergências entre os estados do Sul e do Norte podem ser classificadas como divergências de modelos econômicos. 1. Baseado na ocupação do território e na exploração da mão de obra escravizada. Outro, baseado na escravização apenas de mulheres. Essa alternativa está errada, pessoal. Por mais que houvesse sim uma divergência entre os estados do Sul e do Norte em relação aos modelos econômicos, a diferença não se dá pela escravização de mulheres. A diferença se dá pela escravidão, ponto. O modelo nortista não era escravagista e o modelo do Sul era escravagista. Certo? Não existe essa questão de escravizar apenas mulheres. Talvez o texto, né, ele dê essa ideia, mas a verdade é que havia 2 milhões de mulheres no sul em situação de escravidão e havia outros 2 milhões de homens em escravidão no sul também. Então a alternativa A está incorreta. Letra B. A chamada Guerra de Secessão, também conhecida, né, esse é um outro nome para a Guerra Civil Estadunidense, é um dos episódios do contexto da Guerra Civil Americana da segunda metade do século XIX e está relacionada, entre outros fatores, à divergência entre o modelo escravista defendido pelos estados do Norte e o emprego da mão de obra livre e assalariada praticado no Sul. Não, é o contrário, pessoal. O Sul é escravista e o Norte é um modelo de trabalho assalariado. Inclusive, no próprio texto está sendo dito isso, a prova está ajudando vocês, né? Vocês têm que prestar atenção sempre nas informações que os textos trazem, porque eles nos ajudam mais do que nos atrapalham. Então, a letra B está incorreta porque ela inverte os polos, né? Letra C. O texto escrito por Harry Ann Jacobs está diretamente relacionado ao conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Nesse conflito, os estados do sul sairiam derrotados. A princípio, essa alternativa está correta. De fato, o norte venceu, impôs o seu modelo sobre o sul e acabou com a escravidão. Vamos ver as outras alternativas só para ter certeza. Letra D. A eleição de Abraham Lincoln, em 1860, despertou críticas apenas dos estados do norte, na medida em que uma das suas propostas era a manutenção da escravidão naquela região. Não, pessoal, uma das plataformas do Partido Republicano naquela época, né, onde o Abraham Lincoln se elegeu, por quem o Abraham Lincoln se elegeu, era o abolicionismo, né? E a região dos estados do norte votou majoritariamente no Abraham Lincoln, né? Quem contestou a eleição do Abraham Lincoln foi os estados do sul. Então, a alternativa D está incorreta. Letra E. Harriet Ann Jacobs escreveu sobre a permanência da escravidão na América do Sul, enquanto o regime escravista já havia
sido abolido na América do Norte. Não, ela está falando da escravidão na América do Norte, está falando da escravidão nos Estados Unidos. Né? Então, de fato, só pode ser a alternativa C. Tranquilo?